Bem, caros alunos, nesse segundo vídeo que eu estou remetendo a vocês para comentar processos e decisões que chegaram à minha decisão em função da pandemia do coronavírus, eu estou trazendo um caso muito interessante que foi ajuizado por um município do interior do estado do Rio de Janeiro e que dizia respeito às verbas devidas para a alimentação escolar. Como essa pandemia tem acarretado uma suspensão geral de atividades, especialmente no âmbito escolar, e isso tanto na rede pública quanto na rede privada, houve a suspensão da atividade escolar nesse determinado município, no que se refere à sua rede pública de ensino, né, a rede básica de ensino, e a indagação que surgiu a partir disso seria da destinação da verba federal que é repassada a esses municípios para fins de provimento da alimentação escolar, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa verba os municípios recebem, tem uma regulamentação específica sobre as aquisições que devem ser feitas com essa verba. O artigo 14 da lei que disciplina esse direcionamento diz que pelo menos 30% dessa verba tem que ser utilizada para a compra de insumos de pessoas que trabalham com agricultura familiar, com agricultura de orgânicos, né, com uma espécie de agricultura artesanal, né? Então há essa vinculação obrigatória e também a necessidade de aquisição de insumos alimentares para apoiar a atividade educacional das escolas. Pois bem, com a suspensão da atividade escolar na rede pública municipal, surgiu o temor justificado por parte do município que o repasse dessas verbas também ficasse prejudicado. Então, o objetivo da ação que foi ajuizada em face do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que é a autarquia federal responsável pelo repasse dessas verbas, foi no sentido, primeiro, de se garantir o repasse dessas verbas e permitir que essas verbas sejam utilizadas para a aquisição de cestas básicas e distribuição dessas cestas básicas na residência dos alunos. Então, houve esses dois pedidos principais e ainda dois pedidos acessórios que seriam, primeiro, o afastamento da necessidade de compra desses 30% junto a esses cultores da agricultura familiar e também a consideração desses gastos dentro do patamar constitucional de 25% de aplicação obrigatória na educação das verbas orçamentárias. Então, são dois pedidos principais e dois pedidos acessórios. Em relação aos pedidos principais, eu os acolhi. O pedido de garantia de repasse pelo FNDE dessas verbas de alimentação escolar foi acolhido liminarmente, porque eu entendi que a finalidade da despesa estaria preservada. O vínculo escolar não ficou interrompido pelo fato de ter havido a suspensão da atividade escolar nesse momento de calamidade pública. Então, como esse vínculo ficou mantido também a obrigação acessória e assistencial. A própria lei fala que é uma obrigação assistencial de prestar a alimentação correta e adequada aos alunos. Então, esse primeiro pedido foi acolhido com facilidade até de fundamentação por conta dessa vinculação legal que estabelece que essa despesa tem uma natureza jurídica de uma despesa assistencial e, portanto, deve ser mantida enquanto persistir a respectiva necessidade. Então, essa necessidade dos alunos de alimentação não ficou interrompida com a suspensão das atividades escolares e, igualmente, a verba assistencial também não deve ser interrompida, a sua finalidade está mantida, não existe predestinação pelo fato de se aplicar essa verba na aquisição de insumos alimentares para distribuição a esses alunos, mesmo que em casa. Então, há uma preservação da finalidade da norma orçamentária, né, que prevê essa substituição das aquisições. Então, tanto o pedido de garantia de repasse quanto a autorização para que fossem adquiridos insumos alimentares sob a forma de cesta básica
para distribuição aos alunos em suas casas, em lugar da preparação em ambiente escolar, da merenda escolar, foram deferidos pela liminar que eu expedi. Agora, os pedidos acessórios eu não os deferi. Eu continuei mantendo a obrigatoriedade de aquisição daquele percentual de 30% da verba para os cultores da agricultura familiar e orgânica, né? E isso em função de apontar que essa vinculação legal dos 30% também visa o atendimento de uma necessidade desses cultores, né? Desses agricultores familiares orgânicos, que têm uma capacidade econômica reduzida, que têm uma necessidade de venda dos seus produtos diferenciada e que também estão impactados economicamente com essa pandemia. Então, dispensar o município da aquisição de produtos junto a essas pessoas representaria o contrário do que se pretende com a ação, que é dar o apoio econômico àqueles que mais precisam. Então, eu mantive essa vinculação dos 30% de despesa para essa aquisição especial e indeferi o pedido de que essas verbas fossem contadas para fins daquele percentual constitucional obrigatório de aplicação em atividades de educação. E esse segundo pedido eu indeferi com base no que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tem uma disposição lá no artigo 71, inciso 4º, que, em condições normais, já exclui as verbas gastas com alimentação escolar desse percentual, desse cômputo do percentual constitucional obrigatório. E se, em condições normais, essa verba já não é contada, mesmo quando ela é aplicada na confecção da merenda escolar, nas escolas, em condições anormais, também eu não vislumbrei a possibilidade de se contar essa verba como verba integrante daquele percentual obrigatório a ser gasto em ações de educação. Então, o pedido liminar ficou com isso parcialmente deferido para se garantir o repasse das verbas e para se autorizar a aquisição de cestas básicas em lugar dessa confecção da alimentação escolar em ambiente escolar, sem que houvesse o afastamento da obrigação de gastar 30% com agricultura familiar orgânica e sem também que se autorizasse o cômputo desse gasto como gasto daquele percentual obrigatório constitucional de gastos com apoio à educação. Então é isso. Espero que haja bons estudos aí de vocês nessa época de pandemia. Espero vê-los pessoalmente em breve. Um abraço.